Olá, pessoal! Então, dentro do Plano Nacional pela Primeira Infância, nós vamos abordar a ação finalística número 5, que diz respeito à convivência familiar e comunitária às crianças vítimas de violação de direitos, acolhimento institucional, apadrinhamento afetivo, família acolhedora e adoção. É sabido, que a nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente declara as crianças e os adolescentes como sujeito de direitos. A convivência familiar e comunitária é um direito assegurado constitucionalmente no artigo 277 e que é asseverado no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe o seguinte: que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, a partir disso, em 2016, foi criado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Esse plano, ele apresenta a família como um principal e mais importante núcleo de socialização da criança, mas também é importante perceber que talvez seja nesse seio que ocorre a maior parte das violações de direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes. Esse plano também parte do princípio de que há inúmeras formas de configurações de famílias, não havendo uma única estrutura possível para sua organização e funcionalidade. O plano também enfatiza a capacidade da família em sua diversidade de arranjos, de exercer as funções de proteção e socialização das crianças e adolescentes. Contudo, se não for possível a convivência nessa família ou nessa comunidade, a separação ocorre com o auxílio de todos os atores do sistema de garantias de direitos. Um dos maiores avanços implementados por esse plano foi o Sistema Único de Assistência Social, a SUAS. Nos casos em que o afastamento do convívio familiar se mostra a melhor medida para a proteção da criança e do adolescente, a SUAS, além de responsável pela oferta do atendimento nos serviços de acolhimento, contribui também para o trabalho junto com as famílias de origem, com vistas à possível reintegração ao convívio familiar. Os serviços de acolhimento compõem a proteção social especial de alta complexidade do SUAS, podendo ser ofertada nas modalidades que a gente vai apresentar a seguir. O abrigo institucional, que acolhe em unidades semelhantes a uma residência até 20 crianças e adolescentes com os cuidados e direitos prestados por cuidadores e educadores e auxiliares de cuidador. A Casa-Lar, que acolhe em residências inseridas na comunidade até 10 crianças e adolescentes, com os cuidados e direitos prestados por um cuidador-educador, residente e um auxiliar de cuidador-educador. A família acolhedora, que é composta por famílias cadastradas, selecionadas, capacitadas e acompanhadas que acolhem em suas residências uma criança, um adolescente ou um grupo de irmãos. Ou pode ser também a República Jovem, que acolhe em unidades residenciais grupos de até 6 jovens de 18 anos a 21 anos, com metodologia de cogestão com os acolhidos. A efetiva garantia do direito à convivência familiar e comunitária envolve um conjunto de atores do sistema de garantias de direitos com diferentes responsabilidades e atribuições. Então, norteados pelo melhor interesse da criança, as diretrizes de trabalho para a primeira infância, no que tange à convivência familiar e comunitária, são as seguintes. A prevenção à separação, que é organizada pela política de assistência social. Então, existe um trabalho mais intenso no sentido de manter a criança em sua família de origem, prevenindo sofrimento e rupturas. Esse é o ponto de partida no objetivo de assegurar o direito à convivência familiar e comunitária no plano. A busca por estratégias que viabilizem a permanência do bebê e da criança de forma segura em sua família de origem é a primeira e mais importante diretriz do plano. Outra diretriz é a prevenção da institucionalização de crianças de 0 a 6 anos. O acolhimento familiar é determinado pelo artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como serviço a ser priorizado sempre que a medida protetiva de afastamento familiar for necessária. É importante enfatizar que o acolhimento em famílias acolhedoras nada tem a ver com o processo de adoção. Trata-se de medida protetiva de acolhimento idêntica à aplicada ao acolhimento institucional, mas em outra modalidade,
devendo ser trabalhada a possibilidade de reintegração familiar ou na sua impossibilidade de encaminhamento para adoção por família devidamente habilitada. Outra diretriz é a qualificação dos serviços de acolhimento. Então, qualquer que seja a modalidade de acolhimento, deve-se primar pela oportunidade de um espaço que seja capaz de acolher as necessidades específicas dessa etapa peculiar de desenvolvimento. Assim, seja no acolhimento familiar, na casa-lar ou em um abrigo institucional, as oportunidades de qualificação das pessoas e dos profissionais envolvidos vão ser diretamente proporcionais às possibilidades de uma oferta de qualidade nesse serviço de tamanha sensibilidade. Propostas para qualificação dos serviços de acolhimento. Assegurar que, no caso de ser necessária a medida protetiva de acolhimento, que ela seja oferecida prioritariamente a partir do serviço de acolhimento em família acolhedora. Nos casos de acolhimento institucional de irmãos que possuam crianças de 0 a 6 anos, garantir a qualidade do atendimento peculiar a esta faixa etária, com espaços planejados, educadores e equipes capacitadas para o acolhimento. Implantar e implementar serviços de acolhimento que atendam mulheres grávidas ou com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, prevenindo a separação, de forma a contribuir com a proteção da família, a construção e reconstrução dos vínculos de afeto e familiares e reinserção social e a vida autônoma. Promover a formação dos profissionais do sistema de garantia de direitos para assegurar os direitos das crianças com mães em situação de privação de liberdade. Garantir até 2022 o estabelecimento do vínculo familiar e comunitário de 100% das crianças ainda acolhidas apenas por situação de pobreza. Avanços e desafios na adoção de crianças na primeira infância. Apesar de muitos avanços no campo da legislação sobre adoção, na prática, se observa a manutenção de um modelo de adoção centrado mais no interesse dos adultos, adotantes, do que no da criança ou no do adolescente, privado do direito à convivência familiar e comunitária. Ainda é comum a reprodução de queixas quanto à burocracia para adoção constituir o principal motivo para crianças e adolescentes permanecerem institucionalizadas quando sua situação jurídica já tornou viável sua colocação em adoção. Segundo o diagnóstico, a maior parte das crianças aptas para adoção tem mais de 12 anos de idade e apenas 0,3% dos pretendentes habilitados à adoção aceitam esse perfil. Assim, o maior obstáculo à adoção não é a burocracia, mas sim a falta de disponibilidade para a adoção de crianças mais velhas, com condições de saúde adversas ou pertencentes a grupos de irmãos que não podem ser separados. Além disso, outro obstáculo relacionado ao tempo de espera pela adoção e à realização da adoção no maior interesse das crianças é a grande prática de adoções ilegais que acontecem no Brasil. As crianças são adotadas sem a devida segurança jurídica e sem a confirmação da sua real necessidade de separação de seu núcleo familiar de origem. Tal prática se dá por meio de lavratura de registro de nascimento diretamente no cartório, sem qualquer processo judicial que resguarde a origem da criança. Essa atividade é conhecida como adoção à brasileira, representa crime e oferece muitos riscos psíquicos ao desenvolvimento humano desde a primeira infância. Também se faz necessário disseminar os procedimentos para entrega voluntária de crianças para adoção, reduzindo-se o preconceito contra as mães que optam por essa medida e favorecendo que elas conheçam a forma protegida de entregar a criança para adoção por meio do sistema de justiça. Alguns objetivos e ações relativas à adoção. Promover campanhas para adoção legal, sensibilizando a sociedade de quanto aos riscos das adoções à brasileira e das adoções dirigidas que não envolvam os familiares das crianças.
Ampliar as campanhas e condições para adoção de crianças com deficiência que estejam em serviço de acolhimento, assim como para a aceitação de grupos de irmãos e adoções de crianças mais velhas. Erradicar os casos de destituição compulsória do poder familiar nos casos de crianças e adolescentes filhos de pessoas em situação de rua. Promover o trabalho de preparação dos candidatos a adotantes, especialmente quando se tratar de adoção tardia, crianças maiores de 2 anos de idade. Promover o trabalho de preparação cuidadosa das crianças e dos adolescentes para adoção, capacitando os profissionais dos serviços de acolhimento e da justiça da infância para tal. Acompanhar o processo de guarda e adoção, especialmente nos primeiros 6 meses de vida da criança, visando apoiar a família adotiva no seu papel de cuidado e proteção, a fim de superar eventuais dificuldades e garantir que a criança esteja efetivamente recebendo os cuidados adequados.